Bom dia, eu sou Florestan, professor de Educação Física, mestrando do ProF 2026, mestrado profissional. Eu vou apresentar um trabalho que fala sobre as problemáticas da educação física. Essas problemáticas elas foram estudadas ao longo de 2 meses, e a ideia é apresentá-las a partir de um mapa conceitual, utilizando o CIMAP Tools, e utilizando essa estrutura gráfica e tentando mostrar a correlação entre essas problemáticas, sobre como essas problemáticas conversam umas com as outras. Vou abrir aqui a apresentação para vocês. Eu elenquei aqui algumas problemáticas, que são três, mas a partir do momento que a gente for clicando aqui nos ícones, a gente vai tendo acesso a outros mapas, e esses outros mapas vão apresentando outras problemáticas que foram estudadas. A primeira problemática que a gente vai estudar é entre o rola-bola e a renovação pedagógica. Essa problemática faz uma categorização dos professores e três categorias, né? A primeira seria o professor com práticas tradicionais, que geralmente utiliza o esporte e focam no rendimento, competição. Isso resulta na exclusão dos alunos inaptos. Como é que isso acontece? Essa problemática ela se relaciona muito bem com a inquietação no tratamento do esporte na educação física. Então, existem duas formas de se trabalhar esse esporte. Uma análise no modelo esportivista tradicional, que caracteriza-se como um esporte na escola, que é focado na técnica de rendimento e competição, prioriza os alunos mais habilidosos e restringe-se à prática de 4 modalidades, que são chamadas de quarteto fantástico: vôlei, basquete, handebol e futebol. Essas modalidades elas são trabalhadas a partir de um método analítico sintético, no qual os alunos executam muitas repetições e fundamentos isolados. Isso gera desmotivação de alguns alunos e exclusão daqueles menos habilidosos. Partindo aqui para uma reflexão a partir de abordagens mais críticas, a gente vê que os movimentos renovadores têm início ali por volta dos anos 80, eles geram uma nova perspectiva de como trabalhar esse esporte, que seria o esporte da escola. Eles defendem uma contextualização e sentido pedagógico das modalidades, articula o saber fazer e o saber sobre o fazer, e visam a inclusão e diversidade de modalidades, ou seja, ir além do quarteto fantástico. E uma contextualização desses esportes também com os desafios contemporâneos. Voltando aqui para o nosso mapa inicial, a gente vai para uma segunda categorização do trabalho docente, que é o abandono do trabalho docente ou rola-bola. Também é chamado por alguns autores de desinvestimento pedagógico. Como se caracteriza esse desinvestimento pedagógico? É uma aula na qual o professor traz uma bola de futebol, entrega aos meninos, uma bola de queimado entrega às meninas, e os próprios alunos é que irão conduzir a aula. Então, ela é chamada de desinvestimento pedagógico, porque não há uma participação efetiva do professor com relação a objetivos, a intencionalidade, a explicação de conteúdos da cultura corporal do movimento, e etc. E a terceira categorização seria a partir de práticas inovadoras, que tratam a educação física como um componente curricular, não só como uma prática, né? Então, a educação física sendo um componente curricular, ela precisa tematizar um determinado conhecimento. E o conhecimento da educação física, nessa perspectiva, é a cultura corporal do movimento. Seria todo aquele conhecimento produzido pela humanidade ao longo de muitos anos, e são sistematizados
para essa prática. Voltando aqui para o nosso mapa, a gente vai perceber que essa parte rosa, ela diz respeito aos aspectos legais da educação física, como a educação física foi se construindo ao longo dos anos e como foram estabelecidas essas leis. Então, dentro desses aspectos legais, a gente tem uma evolução das leis de diretrizes e bases da educação, LDB, que inicia em 1961, que estabelece a obrigatoriedade da prática nos cursos primário e médio até os 18 anos. Ela evolui para a LDB de 1971, que tornou a disciplina obrigatória em todos os níveis de ensino, mas introduziu as primeiras facultatividades, né? Que seriam essas facultatividades? Alunos com alunos que trabalhassem, alunos que tivessem mais de 30 anos, não precisariam fazer as aulas práticas. Essa lei, essa LDB de 1971, ela se transforma na LDB de 1996, que mudou o status de atividade para componente curricular, ou seja, a educação física passa a ser um componente curricular, tal qual matemática, português, inglês, etc. E a partir disso, é, vão surgindo outras facultatividades também. A LDB de 1996 culmina na lei atual, número 10.793/2003, que altera o parágrafo 3º do artigo 26 da LDB de 96, detalhando as facultatividades, né? Então, essas facultatividades que, a priori, eram mais simples, elas vão evoluindo, e hoje a gente tem que alunos que trabalham em tempo de 6 ou mais horas por dia, a eles é facultativa a prática, mulheres com prole é facultativa a prática, alunos que com mais de 30 anos também é facultativa a prática. Então, agora a gente vai dar uma olhada em quais dilemas essas facultatividades vão gerando, quais problemas, né? Então, a gente vê que há uma dificuldade de interpretação e muitas vezes essa facultatividade faz com que as pessoas entendam que ela pode deixar de fazer tanto aula prática quanto aula teórica. Então, aí ela teria uma dupla perda, que além de perder essa possibilidade de participar da aula prática, ela também perde a oportunidade de ter os conhecimentos que são relacionados à cultura corporal do movimento, né? Esses dilemas de interpretação de lei também levam à dispensa da cultura, a cultura da dispensa. O que seria isso? Muitos alunos utilizam essas leis, essas facultatividades para pedir dispensa das aulas de educação física. E, por fim, os alunos que acabam sendo mais penalizados são os alunos do ensino noturno, porque muitas vezes eles são alunos que não tiveram acesso às práticas de educação física durante a vida deles, e aí, ao adentrar no EJA e voltar a estudar, eles continuam excluídos desse processo de educação, porque é facultativo a eles a prática de educação física. Por fim, aqui no na nossa última problemática, a gente tem as questões relacionadas ao gênero, né? Então, nessas questões relacionadas ao gênero, a gente começa fazendo uma distinção aqui do que seria sexo, gênero e sexualidade, o sexo sendo o biológico anatômico, né, que orienta o paradigma biológico, sustenta a separação por sexo e o que sustenta essa separação é a diferença de força. Que seria isso? Os alunos, por volta dos 12, 13 anos, os meninos começam a produzir a testosterona, e essa força seria o que sustentaria a ideia de que os alunos meninos deveriam ser separados das meninas, porque eles têm mais força, porque não seria justo, etc. Né? E aí a gente percebe que, voltando aqui a essa conceituação, tem a questão do gênero também, que é uma construção social, e ela é gerada por expectativas de comportamento. Então, a partir dessa construção social, a própria sociedade vai estabelecendo que
futebol é de menino, que balé é de menina. Isso vai gerando uma dificuldade nessas questões relacionadas ao gênero e à educação física. Outras reflexões que são advindas dessas questões de gênero dizem respeito aos desafios das aulas mistas. Então, diante de todas essas dificuldades, uma das estratégias, muitas estratégias são trazidas pelos professores para as aulas mistas, que tratam o sintoma e não a causa. Que estratégias seriam essas? Estratégias trazidas pelo próprio professor, que desconsideram o conhecimento do aluno. Então, Paulo Freire chama isso de educação bancária, quando o professor traz o seu conhecimento e impõe determinados conhecimentos aos alunos, e a gente traz também uma proposta de resolução aqui, na qual os caminhos da inclusão são gerados a partir da sensibilização de artefatos culturais e apreciação e desconstrução de estereótipos.